Olá, aquarianos! Vamos fazer a nossa mandala, que são 12 áreas específicas, como de costume no início do mês. É uma leitura um pouquinho mais prolongada, então nas outras plataformas, tá? Como TikTok, Instagram, se não ficar por completo, dê uma olhadinha aqui no YouTube que vocês conseguem pegar ela por completo, ok? Referente então ao nosso mês de abril de 2025. Para que não fique tão longo, eu vou pausar o vídeo, vou bater os baralhos e já retorno. Bora lá então, aquarianos. Bom, vamos lá, ó. Na parte, tá, do espiritual, o que veio? Veio a carta da florescência. É uma carta muito positiva, falando de celebração, tá? Falando de vocês compartilhando alegria, iluminação. E ali na transformação eu já entendi muito bem o porquê. Veio aqui o As do elemento água também falando de início positivo, de satisfação, de sustentação emocional, um equilíbrio emocional aí. Vem realização através de conversas também. Novos acontecimentos dentro da família, trazendo um conforto maior, tá? Agora para o mês de abril. Então a florescência, que é aquela parte assim do, vamos dizer assim, a parte da primavera da vida, vamos dizer assim, tá? O espiritual vem falando aqui. Aqui na transformação, o que veio? Veio a carta do momento do compartilhar, o 9 do elemento terra. Aqui no baralho do Osho, ele é representado, esse momento da colheita. Estão vendo aqui a árvore cheia de frutos? Mas na verdade, o que essa carta vem dizendo, tá? Na transformação, é de vocês percebendo que a colheita não é o fruto em si, sim que vocês são a árvore que gera os frutos que serão colhidos. Então, se será um fruto bom ou ruim, depende do que foi produzido por nós, entendeu? Ter essa visão. Então, aqui na transformação é de vocês captando essa mensagem de que coisas boas, né, são atraídas conforme o que vocês estão produzindo, vibrando, direcionando, focando, entendeu? E não perdendo tempo com negativo, com pesado, com tá dando tudo errado, mas tá sempre com foco ali. Não, tenha resolução, sempre em busca não de ficar ali, tá ocorrendo isso, tá dando errado. Não, mas aí vocês focam no quê? Em produzir a resolução. O problema eu já sei, agora eu vou focar na resolução do problema. Não deu certo? Beleza, vou tentar outra tática. Não deu certo? Beleza, vou me aperfeiçoar, me aprimorar e vou determinar uma outra forma de resolver isso aqui. Então compreendendo isso, o que essa carta vem dizendo aqui? Que não é... A riqueza não está no fruto em si, a riqueza está na criatividade do tipo de fruto que será gerado. E aqui o que veio? O valete do elemento terra, que vem falando na transformação da chegada de alguma situação ou de alguém, trazendo uma prosperidade de forma lenta, mas trazendo uma movimentação muito positiva, tá? Então é de vocês terem os pés no chão, a conscientização, o equilíbrio emocional, que nem já foi dado aqui na parte do espiritual, para focar na resolução e não no problema. O problema vocês já conhecem, agora vamos focar no que tem para se resolver e como resolver e da melhor forma possível. E é aquela velha história, né, de que a gente colhe o que a gente semeou. Aqui nas parcerias, o que veio? Veio o 6 do elemento terra e o 10 do elemento fogo. Esse 6 do elemento terra, ele vem falando aqui, referente nas parcerias, referente a muitas... Pode estar espelhada também a leitura, que vocês podem estar tendo um foco em cima das parcerias, de estar gerando muita expectativa, tá?
de estar gerando muita expectativa em cima dos outros, ou o contrário, dos outros estarem olhando vocês e gerando uma grande expectativa e gerando uma manipulação e uma sobrecarga em cima de vocês. Então, o que a carta aqui, ó, estão vendo ele carregando o cara e ainda carregando o galo e mais um monte de coisa. Então, o que vem dizendo assim, ó, arria o fardo. Isso não pertence a vocês. Essa rigidez, essas expectativas, essas determinações, essas normas e regras, arria, larga um pouco esse fardo, esse peso, tá? Para o quê? Para um novo recomeço. Vocês querem mudar de vida, mas tem que largar determinadas situações, coisas, até mesmo pessoas, porque tá aqui na carta das parcerias, né, na parte da mandala das parcerias. Então, falando assim, ó, que vocês têm os seus sonhos, que vocês têm os seus projetos, os seus sonhos para realizar. Vocês também não podem se perder muito e só resolver os problemas, os sonhos, as realizações das parcerias de vocês, porque daí vem o 10 do elemento fogo, que é conquista, conquista na carreira, vocês chegando no topo onde vocês querem chegar, entendeu? Não tendo aquela, eu tocando a vida para frente, só que sem tanto peso, sem tanta coisa em cima, sobrecarga. E como eu já falei, pode estar espelhada a leitura. Aqui na parte da saúde, o que veio? Veio a carta da desaceleração, que é a carta aqui, ó, da tartaruga. É aquele de ficar aqui, a saúde vem pedindo o equilíbrio emocional mesmo, os pés no chão, fiquem calmos, frios, sentados, que daí, ó, até a saúde de vocês começa a se fortalecer, tendo mais equilíbrio emocional, menos explosão ou vitimismo ou aquela coisa, porque aqui tá dizendo que na parte da saúde, vocês mantendo essa tranquilidade, essa aceitação das coisas, não por pequenas coisas, não tendo explosão de raiva nem nada, não se deixando abalar o emocional por coisas, entendeu? Se mantendo com os pés no chão, a saúde vai muito bem, obrigado. Aqui no afetivo, o que veio? Veio o estresse, que é o 7, e o as do elemento terra. Então aqui na parte do afetivo, estão vendo ele aqui, ó, ele tá em cima de uma bola, fazendo malabarismo e tocando corneta, fazendo tudo ao mesmo tempo, e esse macaquinho aqui, ó, daqui a pouquinho vai estourar essa bola que ele tá em cima. Então, o que esse 7 do elemento fogo vem falando aqui? Que os sonhos, metas, tá muito carregado, então é vocês querendo fazer muita coisa ao mesmo tempo no campo afetivo, e isso tá esgotando vocês, isso tá trazendo um esgotamento em cima de vocês na parte do afetivo. Então tá pedindo para vocês relaxar, as coisas acontecem por vontade própria, tem coisas que fogem das mãos de vocês no campo do afetivo, tá? Que não depende de vocês, então é relaxar, tá? Que assim, ó, não é porque vocês vão deixar de existir que o sol vai deixar de nascer, ele vai continuar nascendo. Ou seja, tá querendo dizer o quê? Que as coisas vão continuar acontecendo. Então não se estressarem tanto no afetivo. Veio aqui, ó, o as do elemento terra falando de acordos importantes aqui, de novidades positivas daí, tá? Mas tá cuidando para vocês no afetivo não se estressarem tanto, não levarem a coisa tão assim a ferro e fogo. Aqui na parte do familiar, veio a carta da viagem. Ai, perdão, pelo barulho. A carta da viagem, essa carta vem dizendo assim, ó, que o que importa não é o destino final ali na família. É como vocês vão aproveitando os acontecimentos e as coisas no trajeto, na parte do dia a dia do familiar, que é isso que importa. Não é lá no final, não é o destino final que importa, e sim como vocês vão aproveitando a viagem. E aqui veio o que? O 7 do elemento terra, que tinha vindo aqui no afetivo falando de estresse e tudo. Que por quê?
falando aqui em recompensa e reconhecimento dos esforços de vocês perante a parte do familiar. Vem um futuro de um novo início aí, uma movimentação positiva, entendeu? Mas que para vocês não ficarem tão assim na ansiedade do 8 do elemento fogo, tá? Não se perderem tanto e acabar deixando passar coisas importantes. Aqui na comunicação, eu achei engraçado que tanto no tarô quanto no outro baralho caíram duas cartas na comunicação. E semelhantes, tá? Na comunicação aí veio o que? Veio o 5 do elemento ar e o 9 do elemento ar também. Esse 5 do elemento ar aqui na comunicação vem falando assim, ó, de que tudo é necessário, tudo tem um porquê, tudo se encaixa. É a carta do 5 do elemento ar que fala aqui, ó, aqui tem um tronco de árvore e aqui tem um bambu. Não adianta querer fazer comparação. Cada coisa tem a sua utilidade, tem o seu porquê. Assim como o bambu pode ser fininho, mas ele não enverga, ele enverga, mas não quebra. Ele tem várias utilidades que o tronco não consegue. Já o tronco, né, tem outras utilidades que o bambu não consegue. Então, eles são diferentes, não adianta querer fazer comparação. Porque isso acaba minando, terminando com vocês as comparações, tá? Então, aqui na comunicação, que não existe inferioridade nem superioridade. Compreendem? Não existe de qual dos dois aqui é o melhor, não tem, porque são diferentes e eles têm a sua utilidade aqui no todo. Veio a carta aqui do 9 do elemento ar, que fala o que aqui? Ela fala de que vocês têm que ser felizes com a aceitação da transformação das coisas. Então vem alguma comunicação aí para vocês, que vocês terão de aceitar alguma finalização, tá? Não adianta ficarem fazendo comparações, tudo tem um porquê, tudo tem a sua utilidade aqui. E fala de vocês ver o que tem para aprender, ver como são fortes, tá? Vem uma comunicação aí e vem o que aqui, ó, o 2 do elemento ar e o 2 do elemento terra. Esse 2 do elemento ar fala então de alguma comunicação que tenha energia. Só um minuto, passou uma moto barulhenta. O 2 do elemento ar é aquela coisa da briga, da raiva, da ira, de intrigas, de situação antiga que já vem ocorrendo aí em cima. O que vem aqui? Vem um 2 falando de notícias, tá? Falando de um planejamento, o 2 do elemento terra é muito assim, falando, mantenha os dois pés no chão, replaneja, se reorganize aí, faça trocas de ideias, fala de segunda chance, tá? Fala até mesmo se alguém aqui de a comunicação de algum empréstimo, algum valor assim também, tá? Então, na comunicação, não adianta fazer comparações, tudo tem um porquê. Também não adianta ficar caindo aqui na autopiedade, tá? No vitimismo também. E aqui o 2 falando de uma decisão, de uma tomada de decisão e de um planejamento, e envolve papéis, tá? No financeiro, vê a rainha do elemento água e o 6 do elemento ar. Esse 6 do elemento ar é como já foi falado lá nas parcerias, tá? O 6 do elemento ar é o que fala do novo recomeço, de um fim pacífico, vocês arriando o fardo, as crenças, aquela coisa toda, a visão dos outros e vocês se baseando no que vocês têm. No financeiro, a rainha do elemento ar, água aqui, ela vem falando muito de ouvir com atenção, mas esquecer de si mesmo, deixar as coisas irem fluindo, tudo vai se organizando, tá? Se tornar mais positivo assim, sem tanta expectativa, sem tanta exigência agora no mês de abril ainda sobre a parte do financeiro, tá? Para vocês conseguirem esse novo recomeço aqui. Então, sem muita expectativa, que tudo na vida
dar uma experiência para vocês. Então a parte do financeiro aqui, falando de vocês agindo de forma bem intuitiva, com cautela. A água sempre encontra um caminho, uma resolução, mas tem aqui vocês conseguindo tocar a vida para frente agora no mês de abril. Aqui no desejo e área pessoal, veio o as do elemento fogo e a rainha do elemento ar. Rainha do elemento ar é aquela que tira o emocional para tomar a melhor decisão. Ela não vai escolher uma coisa porque eu quero aquilo, aquilo me agrada. Não, ela vai pela melhor decisão. Ela tira o emocional da jogada para tomar a melhor decisão, o que escolher. Que nem eu digo, ela vai comprar um carro, se ela tem valor X, ela chega lá e vê o carro dos sonhos, tá o valor X, mas tem muita coisa para arrumar, e tem um outro carro que tá o valor X e não tem nada para arrumar. Nesse momento ela tira o emocional, vou levar aquele outro, porque aquele outro não tem coisas para arrumar e eu tenho que resolver outras coisas agora. Depois, lá no futuro, eu volto e pego o carro dos meus sonhos, entendeu? Então, sobre um desejo aí que vocês têm, essa rainha vem falando aqui, para vocês tomarem a melhor decisão, tirem o emocional e tomem a decisão mais assertiva. E aqui a carta da fonte, dizendo que a partir disso é o sol. É o início de uma grande coisa para vocês, uma grande evolução, um grande andar, um grande evoluir. Mas nesse momento tem que primeiro tirar o emocional para tomar a melhor decisão. Aí vocês pegam a decisão mais correta para expandir, evoluir e vocês conseguirem chegar onde vocês querem, tá? Fala de criatividade aqui. É fonte de energia, isso vai dar energia para tudo. Aqui na parte do inconsciente, que é da intuição, vem o 10 do elemento terra, que é a roda da fortuna, né? Então é falando de comunicação, de compartilhar, sabe, do compartilhar, de cada um nos traz para o todo, cada um contribuindo, é a roda da fortuna, a coisa se movimentando, a coisa acontecendo. Aqui fala de seja feliz, celebre. Aqui também o 3 do elemento ar. O que acontece aqui na parte da intuição, com o 10, com a roda da fortuna, da coisa se movimentando, mas o 3 vem falando aqui, ó, referente ao que vocês andam passando de prejuízo, de tendência de depressão, a impaciência, a desgosto que vocês andam correndo, tá? Situações de prejuízo mesmo, de problemas. Fala aqui de interligação, como é que eu vou colocar aqui para vocês? Veja o lado positivo. Lembra que eu já havia falado aqui de vocês não focarem no problema e começarem a focar nas soluções? Então a intuição aqui vem falando que se a roda vira, a roda gira, a roda da fortuna brilha quando vocês não focam nesse negativo. E o 3 do elemento ar, eu vou dar outro exemplo dele. Vamos dizer, vocês querem uma coisa e a outra pessoa quer outra coisa, tá? E o que vocês fazem? Vocês juntam as ideias e criam uma terceira ideia. Ou seja, não foi totalmente como vocês queriam, mas foi um pouco, e a outra pessoa também cedeu e vocês criaram uma terceira ideia. É um exemplo que eu sempre dou para meus consulentes, quando o 3 do elemento ar vem falando aqui. Ou seja, a roda da fortuna gira para vocês, é o que a intuição está falando, quando vocês agem dessa forma. Eu vou dar um exemplo. Vocês querem jantar fora e a outra pessoa quer, não, eu quero comer comida caseira. Então, vocês querem jantar fora, mas a outra pessoa quer comida caseira. O que vamos fazer então? Vamos criar uma terceira ideia. Vamos pedir comida fora para comer em casa. Ou seja, de certa forma vocês comeram uma coisa diferente, mas em casa. E a pessoa comeu em casa, não saiu para jantar fora, comeu em casa como queria.
entendeu? Ou seja, vocês uniram as ideias, jantar fora, comer comida caseira. Vamos entrar no consenso? Vamos pedir comida para comer em casa, criar uma terceira ideia. Então a roda da fortuna gira, a intuição está falando aqui, quando vocês tiverem essa noção de pegarem de uma ideia a outra, unirem e transformarem em uma, entendeu? Ou seja, ao mesmo tempo que vocês cederam, mas fizeram o que queriam, e a outra parte cedeu e também fez o que queria. Aqui nos sonhos e projetos futuros, o que veio? Veio a carta da luta, que é o valete do elemento ar, mais o rei do elemento terra, que é o mago. Essa carta do valete do elemento ar, ele fala aqui, tá, sobre esses sonhos, esse projeto futuro aí, que tá tendo muita luta, que tá tendo muito empenho, que tá tendo muita garra aí de vocês, tá? De vocês... Diz assim, ó, o que é nesse sonho, esse projeto futuro? Não ponham mais tanto peso, tanta briga, tanta guerra, tanto, entendeu? Ajam como o rei do elemento terra, que é feito o mago, o comerciante, o político, o mago, sabe? O político, aquele, o mago, porque daí vocês transformam pedra em ouro sobre esse sonho, esse projeto futuro. Não adianta querer ser aqui, ó, na briga, na força, na guerra, na dor, no sofrimento. Não vai ser dessa forma que vocês vão conseguir esse sonho, esse projeto futuro, mas sim com a atitude do rei do elemento terra, que é o comerciante, o político, o mago, transformando pequenas situações que lá no futuro vão reverberar em grandes feitos, tá? Aqui na parte da carreira, veio o 4 do elemento terra e o 4 do elemento ar. O 4 do elemento terra vem falando assim, ó, de muita... sobre a carreira, tá? Tanto o 4 do elemento terra e o 4 do elemento ar falam de muita estagnação, tá? Na carreira, que ainda no mês de abril ainda não vai ter uma baita mudança, ainda tá um pouco estagnado aqui, tá? Tem situações ainda de bloqueios, tá? Algumas situações ainda que tem que ser ajustadas, então o momento pede calma para vocês, não se estressem muito. O 4 do elemento terra vem falando daí para vocês se desapegarem de algo, tá? Para que a coisa flua, ou até mesmo assim, ó, na carreira fala que ainda no mês de abril ainda vai ficar um pouquinho ainda estagnado, tá? Mas tendo muita estabilidade, ou seja, não vai ter aquela movimentação que você estava esperando, mas vem uma estabilidade sim, tá? Vem uma certa estabilidade. Aqui na energia central, o que veio, tá? Veio a transformação, que é o arcano maior, que é a carta da Fênix, tá? Perdão pelo barulho. É a carta da Fênix, que vem falando que aqui na transformação se desfaça de dúvidas, de peso, de crenças limitantes, tá? Porque isso acaba na diminuição de tanta coisa que vocês já adquiriram, de que vocês já conseguiram evoluir, porque é ele aqui, ó, adormecido, se tornando guerreiro, depois se tornando a fênix, ou seja, sempre renascendo. E aqui o que veio? Veio o que? O navio, a cruz e o sol. E a carta da cruz tem a mesma energia dessa carta da transformação, que é para que uma vitória do passado ocorra, vocês terão que se transformar, evoluir, nascer de forma diferente, só usar o passado como amadurecimento para não conseguir cometendo os mesmos erros e renascer mais fortes, mais aprimorados, mais evoluídos. E aqui, ó, com a carta do navio, a cruz e o sol, é falando de a resolução de um problema aí, tá? Em abril vocês vão ver uma movimentação que tem a energia de uma vitória, de uma resolução de um problema.
E aqui a carta da Fênix da transformação, falando aqui, né? E agora vamos ver aqui na parte do oráculo, o que o oráculo tem para passar. O oráculo, qual a palavra para os aquarianos? Veio o punhal. Contenha sua impulsividade, tudo tem o seu tempo. Observe a natureza, a prudência, a razão, o equilíbrio levam a decisões corretas e ao sucesso. Então, essa é a dica para a transformação de vocês. É manter mais o equilíbrio, como já foi falado no início da leitura, o equilíbrio emocional, os pés no chão e vocês terem aquela ciência e aquela consciência de que o que vocês plantam é o que vocês colhem, né? Então, mais equilíbrio aí. Pois bem, beijo a todos e nos encontramos no decorrer do mês com os outros tipos de tiragem e no meio do mês eu faço aquela outra tiragenzinha quinzenal. Beijo a todos, tchau, tchau.